A vida pode ser mais leve. Hoje temos um assunto muito delicado para tratar. Eu peço, antes de mais nada, sua mais absoluta atenção e também colaboração. Esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Trata-se de prevenção ao suicídio. É um assunto que não podemos fugir. Nós temos um suicídio no mundo em menos de um minuto. A cada instante, uma pessoa tira sua própria vida. O que é mais curioso é que as pessoas que chegam nesse, digamos assim, estado extremo de dor, elas não querem se matar. Elas querem colocar fim a uma angústia, a uma dor, a um tormento que estão passando. Eu recentemente fiz um vídeo e nós falávamos que as dores físicas doem muito menos do que as dores emocionais. Eu vou trazer aqui um exemplo para que você possa me entender. Imagina só que alguém que você ama muito, alguém como seu amigo, seu pai, um irmão, ele pisa no seu pé e você sente essa dor. Dependendo da intensidade daquele fato em si, a pessoa pisou no seu pé e depois de algumas horas, alguns minutos, ou quem sabe depois de alguns dias, semanas talvez, aquela dor vai passar. Tá tudo certo. Agora, se aquela pessoa pisou no seu pé por maldade e aquela situação te decepcionou, te trouxe frustração, decepção, ou até um certo espanto porque você não esperava que aquela pessoa fosse tomar aquele tipo de atitude contra você. Perceba que no primeiro exemplo que nós trouxemos, a pessoa pisou no seu pé sem querer e logo a dor foi embora, depois de algumas horas, dias ou quem sabe semanas. Mas no segundo exemplo, quando a pessoa pisou e gerou, além da dor física, uma dor emocional, a dor física passa e às vezes até nem te perturba tanto quanto aquela dor da decepção, do desapontamento, de uma pessoa que agiu completamente diferente do que você gostaria. Aí você deve estar se perguntando, mas Hugo, e o que isso tem a ver com a prevenção ao suicídio? Olha, normalmente as pessoas que chegam nesse nível de pensar em tirar a própria vida, essa pessoa ela está com um sentimento que não consegue colocar para fora. Jesus nos orientava, e nós sempre lembramos dessa frase maravilhosa do nosso mestre maior, ele nos dizia que a verdade nos liberta. Sim, a verdade nos liberta, mas o que faz a diferença não é apenas o que nós sabemos, mas o que nós fazemos com o que nós sabemos. A dor, quando ela vem de dentro para fora, ela é suportável. É aquelas dores que machucam o corpo. Mas quando a dor é de fora para dentro, a pressão é muito forte. E nós precisamos urgentemente de ajuda. Quem sabe uma psicoterapia, conversar com um psicanalista, com um psicólogo. Quem sabe até tomar um remédio para poder equilibrar os ânimos, um bom psiquiatra. Ou até mesmo colocar para fora de uma forma que te faça aliviar essa dor interna. O suicídio é uma pandemia global que todos nós temos que estar atento a todo momento. Sabemos, meus amados amigos e irmãos, que nós que temos um pouco mais de entendimento da vida transcendental, da vida além da vida, e levando em consideração que a vida ela nem começa, muito menos acaba aqui. Nós estamos aqui nesse planeta como numa estadia, num país distante, mas nós voltaremos para a nossa casa, nossa pátria espiritual. Só que quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, ou quando ela tira a própria vida, é como se você estivesse passando férias num determinado país e você quisesse voltar antes do tempo. Você tem um dia marcado, uma hora marcada, uma passagem marcada num aeroporto, e aí nesse caso você tenta burlar e ir clandestinamente embora para sua terra, indo pelo um outro aeroporto, pelo um outro voo, e isso não dá certo,
porque há todo um desequilíbrio. Imagina só você tentar embarcar no avião que você não tem passagem comprada, não está sendo esperado, o aeroporto não é aquele que você tinha se programado para ir. Tem todo um desequilíbrio. A morte através do suicídio é realmente um desequilíbrio tremendo. Sugiro que você leia Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Cândido Botelho, da nossa Ivone do Amaral. Ela nos traz um relato incrível, maravilhoso, lindo, maravilhoso na sua riqueza de conhecimento. Claro que a história em si é um drama, mas vale a pena a leitura. Tantos conhecimentos que nos ilumina a vida. Essa iluminação nas nossas ideias serve como um tesouro precioso, porque nós aprendemos ou com as nossas próprias experiências ou com a experiência do outro. Olha só quantas pessoas vieram nesse planeta para que você chegasse aqui agora, já tivesse carro, já tivesse televisão, já tivesse, por exemplo, supermercado, telefone, tivesse tudo que existe. E nós vamos continuar melhorando. Imagina se você tivesse nascido aqui há 5.000 anos atrás. Imagina a precariedade que era socialmente falando. Então, quando o espírito Camilo Cândido Botelho vem através da médium Ivone do Amaral e nos traz esse relato brilhante de conhecimento que ilumina a nossa vida, nós conseguimos ter clareza de que a vida não começa nem acaba aqui e que o suicídio é uma porta ilusória. Para quem busca essa porta, acha que vai chegar do outro lado e vai se deparar com o final do seu sofrimento, tamanha é a decepção quando você chega lá e percebe que o sofrimento é muito maior. Mas nós precisamos acolher essas pessoas, estarmos tranquilos, leves, atentos, para poder ouvir qualquer palavra ou afirmação ou comentário, como por exemplo, por que eu estou aqui? Por que existe tudo isso? Por que essa vida é desse jeito? Por que as pessoas sofrem tanto? Por que eu sofro tanto? Eu só nasci para sofrer, a vida não tem graça, eu não quero mais estar aqui, eu não tenho mais motivo para estar aqui, eu só quebro a cara. Ou frases que são como pontas de iceberg, aquela pontinha de gelo que aparece só 5, 10% e na verdade tem toda uma infinidade, tem toda uma estrutura gigantesca, escondida, além daquilo que a gente pode ver. Frases como essas demonstram que uma pessoa está vivendo uma dor psíquica. Quando aquela pessoa, por exemplo, começa a não querer sair, não querer encontrar as pessoas, sabemos que a depressão é outra pandemia, mas a depressão é uma doença que nós conversamos aqui sempre, que é uma doença covarde, que pede de todos nós muita atenção. A depressão, quando ela evolui no estado de piora, vamos dizer assim, quando ela começa a se estender, ela pode levar a pensamentos suicídicos. A tristeza é o que antecede a depressão. Não necessariamente toda pessoa que está triste vai ter depressão, mas toda pessoa que está em depressão passou por um estágio de tristeza. Qual é a diferença, então, para nós entendermos aqui? Diminuindo aqui um pouco do nosso rigor científico e ampliando a nossa didática para facilitar aqui o nosso entendimento. A tristeza, ela é como se fosse uma chuva, é como se fosse uma tempestade. Quando você perde o emprego, se você brigou com seu marido, sua esposa, enfim, teve alguma dificuldade na sua vida ou alguma perda de que ordem for, é natural que você tenha uma tristeza. Essa tristeza, ela pode durar horas, pode durar dias e até, de certa forma, durar ali algumas semanas. Se você, por exemplo, perdeu alguém que você queria, você gostava, né, ao final de um relacionamento, é natural que você viva esse luto. Esse luto, inclusive, ele é terapêutico, ele é saudável, porque é natural para nós seres humanos que nós possamos assimilar essas perdas. Mas essas perdas, ela tem um prazo, mais ou menos, um período para que ela possa se consumar, se fortalecer e nós reaprendamos a viver. Viver sem aquele emprego, viver sem o final daquele relacionamento, ou quem sabe um parente ou um amigo que partiu para a pátria espiritual. Esse luto, como dissemos, ele é saudável no intuito de dizer que ele é um processo que nós temos que viver.
Se nós tivermos uma perda muito grande na nossa vida e não tivermos qualquer tipo de sentimento, alguma coisa tem que ser analisada aí. Vamos procurar um profissional da saúde mental, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, para poder entender aí o que pode estar acontecendo. Porque é normal, como dissemos, esse processo de assimilação, ou seja, essa dor, essa tristeza, esse luto. Mas a depressão, ela é muito mais do que uma chuva passageira como a tristeza. A depressão é uma frente fria que parece não ter fim. E essa frente fria, quando se estende por muito tempo, ela começa a trazer pensamentos desagradáveis. Se você já passou por esse processo, você está me entendendo muito bem. Se você conhece alguém que está vivendo esse processo, que você está acompanhando, tenha mais compaixão com aquela pessoa. O depressivo, ele acha que a vida não tem mais sentido e que chegou no final da linha, mas isso não é verdade. A primeira coisa que uma pessoa que está passando por um processo depressivo tem que saber claramente é que ele está com uma doença como outra qualquer. Se você tiver com uma doença de pele, você não vai procurar um dermato. Se você tiver com alguma coisa, sei lá, no seu dente, você vai procurar um dentista. Enfim, sucessivamente com seus respectivos profissionais. Mas aí eu te pergunto, e como é que funciona a saúde mental? Também temos que procurar ajuda. E temos que entender essas questões para que nós possamos ter ouvidos atentos e olhares clínicos para que nós possamos ajudar a qualquer grito de socorro. Só que o que é mais interessante, esse grito de socorro, esse pedido de ajuda, muitas vezes vem de uma forma muito sutil, como essas frases que eu falei para você aqui, essas colocações que eu falei ainda há pouco. A vida não tem mais graça, o mundo podia acabar para mim, por que eu estou aqui? Cheguei no final da linha, perdi meu motivo de viver, eu sempre quebro a cara, não nasci para brilhar, tudo que eu faço dá errado. Isso é uma ilusão. Mudar a nossa forma de ver a vida, eu posso te falar com toda tranquilidade. Quando nós começamos a criar raízes e começamos a fazer as pazes com a nossa vida, com o nosso destino, mesmo que o externo não mude, mesmo que você esteja num emprego que não esteja, digamos assim, te dando um reconhecimento financeiro que você gosta, ou que você esteja até desempregado, buscando um apoio financeiro, uma recolocação profissional, mesmo quando o externo está desequilibrado ou diferente do que a gente gostaria, quando nós estamos conectados, nós encontramos o nosso melhor caminho. Nós sentimos o cheiro do café da manhã, ou até mesmo o cheiro das manhãs. Na tarde, quando nós passamos um café, nós sentimos o cheiro do café. Olhamos para o céu e sentimos uma sensação de conexão. Mesmo quando a situação externa não está muito bem, esse é o nosso papel. Nos conectarmos e nos reconectarmos. E tão importante quanto isso, nós sermos Deus ou agentes do Divino Criador na vida de alguém, podendo ouvir, podendo direcionar, podendo dar um abraço ou um direcionamento quando necessário. Deus age nas criaturas através das criaturas. Por que nós não podemos sermos agentes do Divino Criador na vida de alguém? O primeiro passo é ser esse agente na nossa própria vida. Consequentemente, na nossa própria casa. E, consequentemente, estaremos ajudando a sociedade. Hoje, no planeta, nós somos mais de 7 bilhões. E 7 bilhões que nós somos, imagina se todo mundo fizer uma boa ação que seja todo dia. E se todo mundo fizer 2? E se todo mundo fizer 10? Olha que interessante. Talvez, se você já está nesse fluxo, maravilhoso. Se não está, quem sabe é a hora de começar. Quem sabe compartilhando esse vídeo, dizendo para as pessoas que estão vivendo dores extremas, dores internas, dores emocionais, que porventura esteja pensando em tirar a própria vida, e agora sabemos, analisamos que o suicídio é uma porta ilusória, e a vida se revela depois dessa vida, quando indo pela porta do suicídio, de uma forma muito severa, de uma dor que não tem fim. Tirar a própria vida é dizer não aos desígnios superiores, a toda a inteligência e planejamento universal. Vamos ter fé na vida, vamos ter fé em Deus, vamos acreditar que viver sempre vale a pena, amar sempre vale a pena.
Eu desejo a você que você viva melhor, sobretudo no seu mundo mental. E vamos propagar essas mensagens de amor, de esperança, de fé, porque a partir do momento que nós acendemos a luz do conhecimento, muitas coisas mudam na nossa existência. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso papel. Fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para poder colaborar para o mundo melhor. Eu desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e espero você aqui no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até breve.